Nauta com a paz do Senhor Jesus. Desejar muito bem-vindo a nossa pastora Lidiane, também a pastora Norma Mendes, que está conosco aqui hoje, e os demais pastores que estão ali em cima, numa reunião, e amanhã essa reunião vai se estender durante todo o dia. Desejar muito bem-vindo a vocês que nos visitam, faça dessa casa a sua casa. Meus irmãos, estamos na lição de número 11, vamos estar estudando hoje, vamos estar estudando a revista As Verdades Centrais da Fé Cristã. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 11. Vamos estar aprendendo hoje sobre a Bíblia Sagrada. Lição de número 11. Que tem como tema a Bíblia, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Vamos esperar um pouquinho para que os nossos irmãos coloquem ali no telão. Lição de número 11. A Bíblia, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Já está ali? Vamos no texto áureo. Texto áureo. Vamos recitar comigo toda a igreja, junto, no 1, 2, 3. Glória a Deus. Esses dois versículos foram os versículos do ano passado. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse versículo, porque esse aqui é o versículo, meus irmãos, um versículo base para o nosso ensino de hoje à noite. É o versículo, o texto áureo é o versículo base para o nosso versículo, que diz assim, logo no começo nós podemos ver que fala assim, toda escritura divinamente inspirada. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que toda a escritura é soprada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Porque se ela não for inspirada por Deus, não vai ter proveito nenhum, vai ser algo vazio para nossas vidas. E por isso, e portanto que ela é infalível, por ela ser inspirada, por ela ser a palavra de Deus, ela é infalível. E continuando aqui, fala que por ela ser inspirada divinamente, ela também é proveitosa. Então, ela tem proveito para nossas vidas. Ela é proveitosa para quê? Para ensinar. Olha, então tudo o que cremos, ensinamos e fazemos deve estar apoiado diretamente nas Escrituras. Então, nós temos que ter este apoio para que nós possamos ensinar, para que nós possamos instruir, deve estar diretamente nas Escrituras. Para quê? Para redarguir. E o que é redarguir? Redarguir revela o uso da palavra de Deus. Então, nós podemos ver que redarguir revela o uso da palavra de Deus para indicar a direção correta. Então, ela é proveitosa também para indicar o uso da palavra de Deus, para indicar a direção correta para nossas vidas. Ela também é proveitosa para quê? Para corrigir. Então, aqui refere-se à restauração ao estado de retidão. Ela é proveitosa para nos restaurar a um estado de retidão, para que nós possamos manter em retidão a palavra de Deus. E também para instruir em justiça. Aqui já apresenta a Bíblia como o único guia para essa instrução. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela instrui em justiça, ela é nosso manual de instrução. Agora já no versículo 17, já temos a resposta para o versículo 16. Então quando nós obedecemos esses requisitos, olha o que fala o versículo 17. Para que o homem de Deus, ele seja perfeito. Então, já aqui refere à maturidade espiritual
do homem de Deus, para que ele seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui entende corretamente a palavra, o que então produz boas obras. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós somos instruídos, quando nós vivemos em retidão, nós vamos certamente dar bons frutos, nós vamos ser participantes das boas obras do nosso Senhor Jesus. Então, aqui nós podemos ver que nós devemos obedecer esses requisitos da Bíblia Sagrada. Vamos à verdade prática. A Bíblia é a inspirada, inerrante, infalível e também ela é completa e soberana palavra de Deus. Então, a Bíblia ela é inspirada, ela é inerrante, não tem erro, ela é infalível, não tem falha, e outra, ela é também completa e soberana palavra de Deus. Amém? Vamos prosseguir. Instrução, vamos ler comigo ali? Afirmou Thomas Browne que a Bíblia Sagrada, vamos todos, além de ser glória a Deus. Então nós podemos ver aqui que esse escritor, o escritor inglês, ele afirma que a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, é a mais sublime obra literária já produzida. Então ele fala assim, olha, além dela ser a palavra de Deus, ela é a mais sublime obra literária já produzida. É algo que descreve grandioso, esplêndido e que provoca admiração. Então, o escritor aqui, refere-se a algo que atinge um nível de excelência ou perfeição muito alto, seja em beleza, moralidade ou grandeza. Pode ser usado também para descrever tantos objetos físicos como conceitos abstratos. Então, ele fala assim, olha, é algo sublime, é algo muito... é algo sublime e muito alto, é grandioso, magnífico e imponente. Então ele refere ao máximo grau de perfeição. Ele refere que a palavra de Deus tem um alto grau de perfeição, seja em beleza moral e intelectual. Então nós podemos ver aqui que provoca sentimentos de admiração, respeito e espanto devido à sua beleza ou grandeza. Então ele continua falando assim, somos constrangidos a concordar com Browne. Tudo nela é singular, meus irmãos. Aqui fala, tudo nela é singular em estilo, correção, graça e proposta. Então, aqui fala que tudo nela é singular. É algo tremendo. Singular, é algo diferenciado. Então, nós podemos ver que ele fala assim, olha, se refere a algo único, raro, excepcional ou distinto, podendo indicar tanto características positivas quanto negativas. Também pode se referir à individualidade de uma pessoa ou a ação de Deus que é única. Então, nós podemos ver aqui, ele fala, olha, é algo extraordinário, é algo excelente, é algo que nós não podemos comparar com outra palavra. Então, continuando aqui, ele fala assim, olha, sua singularidade, porém, acha-se no fato de ela ser a palavra de Deus. Que outro livro pode fazer semelhante reivindicação? Então, embora produzido o contexto histórico e cultural judaico, ninguém haverá de negar-lhe a universalidade. Então, é uma palavra universal para todos. Uma palavra que atingiu
aos quatro cantos das nações, meus irmãos. Todo mundo tem o conhecimento da palavra de Deus. Então, é o único livro contemporâneo de toda a humanidade. Sua mensagem não se perde com o tempo. Ela permanece para toda a vida, até a volta de Cristo, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então, nós vamos ler agora o que é a Bíblia. Definição etimológica. Vamos ler comigo? Originária do grego. Glória a Deus. Então, nós podemos ver que no primeiro tópico tem uma pergunta aí falando o que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, meus irmãos. Ela pode estar fechada ou aberta, ela é sempre a palavra de Deus. Então, nós podemos ver aqui que, em primeiro lugar, buscaremos uma definição etimológica. O que é definição etimológica? O que significa o nome etimológica? Significa o conteúdo. O que significa o nome da palavra, da definição etimológica. Então, significa livros ou coleção de pequenos livros. Então, nós podemos ver aqui que, se assim não a acolhermos, de nada nos adiantará exaltar-lhe as qualidades artísticas. Foi-nos ela entregue. Então, nós podemos ver que a Bíblia foi entregue para que nós possamos compreender o que é a Bíblia. Então, a Bíblia é uma coleção de livros. Ela se divide no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Divide em livros da lei, Torá, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. O Novo Testamento é composto de livros históricos, evangelhos e Atos, epístolas, cartas e o livro de Apocalipse. Então nós podemos ver aqui que a definição etimológica originária do grego, a palavra Bíblia significa livros ou coleção de pequenos livros. Então nós podemos ver aqui que divide no Velho Testamento e no Novo Testamento. Vamos prosseguir. Posição liberal. Os teólogos liberais, contaminados por um racionalismo incrédulo e pernicioso, não conhecem a Bíblia como a palavra de Deus. Então nós podemos ver aqui que quem era o povo da posição liberal? Eram teólogos liberais, eram pessoas contaminadas, meus irmãos, contaminadas por um racionalismo incrédulo e pernicioso. Então, nós podemos ver que há vários temas para nós destacar nesse tópico. Então, nós podemos ver que a palavra pernicioso é usada para descrever algo que é prejudicial ou nocivo. Então, na Bíblia, essa palavra surge para se referir a uma doença perigosa e que pode se tornar algo devastador, podendo ser uma verdadeira praga ou uma epidemia. Então, nós podemos ver que os teólogos liberais, eles eram pessoas que eles contaminavam por um racionalismo incrédulo e pernicioso, por não reconhecer, eles não reconheciam a Bíblia como a palavra de Deus. Então, tanto que eles se perdiam em especulações, eles asseveram-se que ela apenas a contém. Eles se perdiam tantas em especulações, eles criam que ela somente a contém. Não, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus não veio por acaso. Ela foi algo divino, de Deus para nossas vidas. Ela, infelizmente, muitos desses mestres e doutores têm infiltrado em seminários dantes conservadores e vêm de maneira sutil desviando os alunos da verdade.
Então, nós, como conhecedores da palavra, nós não podemos levar por esses teólogos liberais, aparência de crente, mas nada conhecedor da palavra. Tinha discernimento ali da palavra, mas não sabia distinguir a teoria. Eles criaram uma teoria. Eles se tornaram opositores da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, nós podemos ver que eram mestres e doutores que tinham se infiltrado em seminários dantes conservadores e vêm de maneira sutil desviando os alunos da verdade. E isso também acontece no dia de hoje, meus irmãos. Tantas pessoas que têm se filtrado, desviando a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos para a posição neo-ortodoxa. Vamos ler comigo? Reagindo. Glória a Deus. Então, esta é a posição neo-ortodoxa, reagindo contra. Então, eles reagiram contra o liberalismo teológico. Então, aqui nós podemos ver que eles ensinam que a Bíblia se torna a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental. Então, eles não afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles afirmam... O que eles afirmam aqui? Eles afirmam que ela só se torna a palavra de Deus quando a pessoa lê a Bíblia Sagrada. Mas eu quero afirmar para vocês nessa noite que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não se torna, ela é a palavra de Deus. Então, nós podemos ver aqui que a posição deles era contrária da posição ortodoxa. Olha o que fala aqui, olha. Ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. Não, meus irmãos. Nós não temos um encontro experimental. O nosso Deus não experimenta. Nós temos um encontro real com o nosso Deus. Quando nós lemos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos que ter a certeza que essa palavra transforma, que essa palavra nos edifica, que essa palavra nos leva para o céu. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus para que nós possamos experimentar com o Senhor. Então, apesar das aparências, tal posicionamento fere a santíssima fé. Então, esses neo-ortodoxos, eles têm uma aparência bonita, aparência de crente, mas eles ferem. Aqui, nós podemos ver que o escritor foi bem categórico aqui em sua palavra, fala assim, olha, eles têm boa aparência, mas tal posicionamento fere a santíssima fé. Então, a Bíblia não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus para nossas vidas. Então, portanto, erram aqueles que afirmam, a Bíblia fechada é um simples livro, aberta é a boca de Deus, falando, nada mais errado. Isso é errado, meus irmãos. A Bíblia fechada, ela é a palavra de Deus na mesma, aberta é a palavra de Deus e fechada também é a palavra de Deus, amém? Vamos prosseguir. Posição ortodoxa. Nós, ortodoxos, afirmamos, olha a diferença aqui, olha. Já nós, ortodoxos, afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, colocamos no lugar em que ela tem de estar, como a nossa suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Então, ela é suprema, meus irmãos. Ela está acima de tudo e de todos.
ela é algo inquestionável. Ela é a nossa árbitra em matéria de fé, de prática e fé. Então nós podemos ver que, se a Bíblia o diz, é a nossa obrigação obedecer. Se a palavra está dizendo, por que não obedecer? Sem quaisquer questionamento. Ela é soberana, ela está acima de todas as coisas. Então nós podemos ver que a Bíblia, essa palavra é soberana, refere a algo que possui soberania, ou seja, autoridade suprema ou poder máximo. Ela tem um poder máximo, meus irmãos. Ela é a autoridade suprema. Pode ser usado como um substantivo feminino, referindo-se a uma rainha ou imperatriz, ou como adjetivo descrevendo algo ou alguém que é supremo. Então, que esta, revestido da autoridade suprema, que governa como absoluto poderio. Olha para você ver, meus irmãos. Ela é suprema porque ela governa com absoluto poderio. Ele é dominador, poderoso, que excede o poder sem restrição ou limite. Então, poderoso ou potente nos seus atos e efeitos. Então, nós podemos ver que é soberano. Vamos para o segundo tópico, a inspiração divina da Bíblia. Vamos ler comigo? No tópico 1, definição etimológica. Vamos todo? A palavra inspiração vem de dois. Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui que a inspiração divina da Bíblia. Mateus Henry, um dos maiores expositores das Sagradas Escrituras, ele é categórico ao referir-se à inspiração da Bíblia. Então, o que ele refere aqui? Ele refere que as palavras das Escrituras devem ser consideradas palavra do Espírito Santo. Então, esse teólogo, ele afirma categoricamente que todas as palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. Como não concordar com Henry? Basta ler a Bíblia para sentir logo nas suas palavras iniciais a presença do Espírito Santo. Então nós podemos ver, meus irmãos, que nas palavras iniciais aqui, podemos sentir a presença do Espírito Santo. Olha o que diz as palavras iniciais. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o segundo versículo. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Olha, continuando. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E a Bíblia vai dizer que viu Deus, que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. O que eu aprendo com esta palavra? É que quando o Espírito Santo chega, meus irmãos, a mudança, a transformação. Nós não continuamos da mesma maneira. Tudo se transforma, tudo se faz novo. Então nós podemos ver aqui que é algo inspirador. A palavra de Deus é algo inspirador para nossas vidas. Há um sopro de Deus. E quando há um sopro de Deus em nós, meus irmãos, há mudança. Quando Deus sopra o Espírito Santo sobre as nossas vidas, há mudança. Assim como ele falou logo no início da sua criação, é para nossas vidas também. Há um sopro de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui. Porque Deus soprou o Espírito dele sobre as nossas vidas. E quando ele sopra o Espírito dele sobre a nossa vida, há mudança, há transformação. Então,
literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Então, o sopro de Deus foi dado para mim e para você. Por isso que nós estamos aqui. Vamos para a definição teológica. Definição teológica: ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir, olha para você ver, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus. Então houve uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a vida dos escritores. Para quê? Para que eles viessem produzir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de maneira, olha o que fala aqui, de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural, palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus, não há erro, não há falha, porque foi algo divino de Deus sobre a vida dos escritores, para que eles viessem escrever essa palavra para nossas vidas. Então, a Bíblia Sagrada é algo inerrante, é única e é algo sobrenatural. Agora vamos para a inspiração verbal e plenária da Bíblia. Vamos ler comigo aqui? Vamos todos juntos? No 1, 2, 3. Doutrina que assegura ser a Bíblia. Glória a Deus. Então, no terceiro subtópico do tópico 2, fala assim, olha, inspiração verbal e plenária da Bíblia. O que é isso? É uma doutrina que assegura ser a Bíblia. Já aí nós aprendemos em sua totalidade. É produto de inspiração divina. Então, plenária, todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Então, nós podemos ver que a definição plenária, meus irmãos, é algo que Deus traz para o anjo da igreja, para o ministro do evangelho, para trazer para a igreja, com intervenção do Espírito Santo. A verbal já é algo diretamente, já é uma oralidade, já é algo que você busca na fonte. A verbal já é algo que é entre você e Deus. Então, para você executar a sessão plenária, você primeiro tem que buscar a verbal. Buscar primeiro na fonte, que é o céu, para que você venha entregar à igreja. Então, nós podemos ver que todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Então, esse escritor aqui, meus irmãos, para que eles fossem escrever esses livros aqui, primeiramente eles falou com Deus. Eles buscou a presença do seu Espírito Santo para que eles viessem escrever os livros, para que outras pessoas viessem aplicar para a igreja, ensinar para o seu povo, em uma sessão plenária. Então, nós podemos ver que a verbal, já o Espírito Santo guiou os autores não somente quanto às ideias, mas também quanto às palavras dos ministérios e concertos do Altíssimo. Então, a inspiração plenária e verbal, todavia, não eliminou a participação dos autores humanos. Então, a plenária e verbal não elimina a participação dos autores humanos na produção da Bíblia. Então, pode ver que os autores têm participação na execução da escrita da Bíblia. Então, nós podemos ver que, pelo contrário, foram eles usados
de acordo com seus traços personais, experiências e estilos literários, segundo Pedro 1:21. Então nós podemos ver que o Espírito Santo usou eles para que eles pudessem inspirar, para que eles pudessem vir escrever a Bíblia Sagrada, amém? Então vamos para o subtópico número 4. A inspiração da Bíblia é única. Além da Bíblia, nenhum outro livro foi produzido de igual forma. A palavra de Deus é obra-prima por excelência da raça humana. Meus irmãos, não tem outro livro igual. Essa aqui é uma obra-prima. A Bíblia Sagrada é uma obra-prima da raça humana. Foi algo dado por Deus. É algo incomparável. É algo que não se pode comparar com nenhum outro livro escrito por outros autores. Então vamos para o terceiro subtópico. A inerrância da Bíblia. Definição etimológica. Vamos ler comigo? A palavra inerrância. Glória a Deus. Então, esse aqui é o terceiro subtópico que fala assim, ó. A melhor maneira de se compreender uma doutrina é buscar uma definição adequada. Sua conceituação, a partir daí, torna-se mais fácil e não pecará pela falta de clareza e objetividade. Vejamos, pois, de que forma haveremos de definir a doutrina da inerrância da Bíblia. Então, nós podemos ver que a definição etimológica aqui é bem clara. Ela fala assim que ela é uma qualidade daquilo que não tem erro. Por que não tem erro? Porque foi algo dado por Deus. Foi algo inspirado pelo Espírito Santo sobre a vida dos escritores. Então, nós podemos ver que a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Então nós podemos ver, meus irmãos, que ela não tem falha, ela não tem erro. Vamos para a definição teológica. Definição teológica. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm quaisquer erro por serem a inspirada. Olha para você ver. As Sagradas Escrituras não contêm qualquer erro por ser inspirada. Infalível e completa palavra de Deus. O que quer dizer? Que ela aqui é pura. Ela é pura e por isso ela não tem erro, ela não tem falha, porque foi algo inspirado por Deus. Olha o que fala aqui, ó. A Bíblia é inerrante tanto nas informações que nos transmite, como nos propósitos que expõe e nas reivindicações que apresenta. Então, tanto nas informações como nos propósitos que a Bíblia nos apresenta. Então, ela não tem erro, não tem falha. Então, sua inerrância é plena e absoluta, meus irmãos. Ela tem um poder. Ela é poderosa, ela tem o poderio, ela é absoluta para a tua vida. Então nós podemos ver que ela não tem falha, ela é inerrante. Então sua inerrância é plena e absoluta. Então isenta de erros doutrinários, culturais e científicos. Inspira-nos ela confiança plena no seu conteúdo. Salmo 19, 7. Então, nós podemos ver que a Bíblia aqui não tem falha, ela não tem erro, porque ela é inerrante. Vamos prosseguir, porque são 5 tópicos. Vamos para o tópico de número 4, fala sobre a infabilidade da Bíblia. O que é a infabilidade? Então, nós podemos ver aqui que é a qualidade ou virtude do que é infalível, é algo que jamais poderá falhar. Então tem essas qualidades, a Bíblia nos dá essas qualidades. Ela é infalível e jamais ela poderá falhar. Meus irmãos, o homem pode falhar em nossas vidas.
o homem, nós somos falhos. Às vezes prometemos e não cumprimos, mas a palavra de Deus não tem falha, ela não tem erro. Então nós podemos ver que ela tem qualidade, ela é infalível, é algo que jamais poderá falhar. Então Deus, quando Ele fala, Ele cumpre em nossas vidas. Então nós podemos ver que é a qualidade ou virtude. Então é uma qualidade moral considerada excelente e um padrão de comportamento que é considerado bom e correto. Então nosso Deus, ele é bom e correto, meus irmãos. Ele não falha, ele nunca falhou e nem falhará. Definição teológica, já está ali. A definição teológica é a doutrina que ensina ser a Bíblia infalível em tudo o que diz. Eis porque a palavra de Deus pode ser assim considerada. Olha para você ver. No primeiro, são 3 requisitos. A palavra de Deus pode ser considerada. Em suas promessas são rigorosamente observadas. Então Deus, quando promete, certamente suas promessas vão ser observadas, meus irmãos. Quando algo acontece em nossas vidas, nós vamos lembrar: olha, Deus falou e Deus cumpriu minha vida. Mas isso requer o quê? Busca, requer confiança, fé. Olha o segundo que fala aqui, ó. Suas profecias cumprem-se de forma detalhada e clara. Aí eu venho para o dia de hoje, pastor Ícaro. As profecias, o que está acontecendo é profecias, meus irmãos. Há 2.000 anos atrás, essas guerras aí, se Deus quiser parar com isso agora, Ele para. Ele muda o cenário da história. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que compreender o que está acontecendo. Isso para nós servos de Deus, isso é normal, porque a palavra de Deus está se cumprindo. As promessas estão se cumprindo. Haja vista as 70 semanas de Daniel, o plano de salvação é executado, apesar da oposição satânica. O que fala, meus irmãos? O plano de salvação é executado através do opositor. Quem é o opositor? Satanás. O plano de salvação é executado. Então, nenhuma de suas palavras jamais caiu, nem cairá por terra. Então, quando ele fala, quando está escrito aqui nessa palavra, nenhuma das suas palavras caiu, nem cairá por terra. Então, a palavra se cumpre através das profecias. Então, podemos dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que, quando Ele promete, Ele cumpre, meus irmãos. A Bíblia dá testemunho de sua infabilidade. Leia com atenção as seguintes passagens. Deuteronômio 18, 22. Eu queria pedir ao pastor Wagner para estar lendo aí. Deuteronômio 18, 22. Deuteronômio 18, 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Meus irmãos, obrigado, pastor Wagner. Olha para você ver que lindo esse versículo. Nós não podemos ter medo de profeta, meus irmãos. Tem pessoas que têm medo de profeta. Nós somos servos de Deus. Se nós não estamos em pecado, por que nós vamos ter medo de profeta? Nós não temos medo de profeta. A gente fala, quando o tal profeta falar em nome do Senhor. Porque tem muito que fala em nome do Senhor, meus irmãos, mas isso é balela, como diz o pastor Wagner, é só conversa fiada. Olha, a tal palavra não se cumprir, olha,
nem suceder assim. Esta é a palavra que vem do Senhor, que o Senhor não falou. Um certo dia, teve um pastor, e chegou para mim e falou que alguém tinha feito feitiço para mim. Eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus, meu querido. Entendeu? Não se cumpriu porque deixa ele falar para lá. Entendeu? Se cumprisse, meu irmão, era que era de Deus, mas se não cumpriu, não é de Deus. Olha o que fala aqui, ó. Com soberbo falou o tal profeta. Agora, no final, não tenhas temor dele, para que nós não viemos ter medo dele, não tenha medo. Não vamos indagar, deixa ele profetizar, meus irmãos. Deixa ele profetizar, mas não precisa ter medo. Se for de Deus, vai se cumprir. Se um profeta me falar assim, olha, Deus está te dando a chave do apartamento, assim, amém. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, não vai se cumprir. Entendeu? Não podemos receber a profecia, mas não devemos ter medo. Ou profecia má para nossas vidas, ou boa, aceita, mas não precisa ter medo não. Se for de Deus, se cumpre. Se não for, não vai se cumprir. Então vamos ler também em Mateus 1, 22. O pastor Vandes lê para nós em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1, 22, verso 22. O Evangelho de Jesus, as qual escreveu Mateus, capítulo 1, verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Já vendo aqui é diferente. Olha, eu vou começar a ler aqui do 20, que fala assim, ó. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela darás à luz um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará, ó, para você ver, o seu povo dos seus pecados. Olha a promessa, meus irmãos. Ele veio para salvar o povo dos seus pecados. Então, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor. Olha o que fala. Foi dita por parte do Senhor pelo profeta. Não foi dita pela parte do homem natural, meus irmãos. Foi dita por parte do Senhor pelo profeta. E sendo assim, se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Vamos para o último tópico. A supremacia da Bíblia em matéria de fé e prática. Vamos ler comigo? Definição etimológica? No 1, 2, 3. Glória a Deus. Meus irmãos, agora aqui no tópico 5, nós podemos ver aqui que a definição etimológica fala assim, olha, a autoridade da Bíblia não provém, o que fala? Não provém da capacidade de seus autores humanos, mas do caráter do seu autor. Então, quem é o autor da Bíblia? Deus. Veio do caráter de Deus, meus irmãos. Então, foi o que afirmou o escritor. Ora, se a autoridade da Bíblia é absoluta, como haveremos de questioná-la? Não tem como questionar, meus irmãos, a autoridade da Bíblia. Vejamos, em primeiro lugar, o que é autoridade. Então, autoridade significa direito absoluto e inquestionável de se fazer obedecer. Então, é um direito, a Bíblia tem esse direito absoluto de fazer quem obedecer? Nós obedecer. Também de dar ordem. Então, nosso Deus tem um direito absoluto, mesmo, de dar ordem.
Olha o que fala aqui também. De estabelecer decretos e, de acordo com este, tomar decisões e agir a fim de que cada decreto seja rigorosamente observado. Então, a Bíblia nos dá essas fontes aqui, meus irmãos. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós aprendemos da palavra de Deus, nós tomamos certamente decisões certas. Quando nós obedecemos, certamente nós vamos tomar a direção certa. Então, ela nos dá o direito absoluto do Todo-Poderoso, é inquestionável, de se fazer obedecer. Então, ele é o ser supremo que está acima de tudo e de todos, meus irmãos. Ele é magnífico, ele é majestoso. Então, ele está no mais alto nível de espiritualidade. Então, nós podemos ver que é inquestionável o direito absoluto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então em questão de tomar decisões e agir a fim de que cada decreto seja rigorosamente observado. A definição teológica: poder absoluto, testemunho da Bíblia a respeito da sua autoridade. Leia as seguintes passagens, Isaías 8, 20. Quero pedir o nosso presbítero José vai estar lendo aí Isaías capítulo 8, versículo 20, para nós finalizarmos. Isaías. Isaías 8:20. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Glória a Deus. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, meus irmãos, temos que falar segundo a palavra de Deus. A lei e o testemunho têm que estar alinhados um com o outro. Se nós temos que dar testemunho da palavra de Deus, meus irmãos. Olha, se eles não falarem segundo a palavra, não verão a alva. Jamais verá a alva. Texto provável, outra tradução possível. O que dizem é uma tolice, meus irmãos. Se eles não falar do testemunho da palavra de Deus, o que eles dizem já passa a ser tolice. Esse versículo fala isso conosco. Então nós podemos ver que nós temos que dar um bom testemunho. E as pessoas que dão um bom testemunho, certamente, meus irmãos, olha, se eles não falarem segundo a palavra, nunca verão a alva. Então nós temos que dar um testemunho, um bom testemunho da palavra de Deus. Então vamos para a conclusão, para nós finalizarmos. Como filhos de Deus, não podemos afastar-nos jamais da Sagrada Escritura. Olha para você ver. Se nós somos filhos de Deus, irmão, jamais nós podemos afastar da Escritura. Esse aqui é o nosso alicerce. A Escritura Sagrada é a nossa base, é o nosso apoio. Olha, desta todos dependemos vitalmente. Então nós dependemos da Escritura vitalmente, meus irmãos. Nós não podemos afastar da Escritura Sagrada, porque quando nós afastamos da palavra, nós nos tornamos presas fácil na mão de Satanás. Então, quanto mais a lermos, mais íntimos seremos de seu autor. Eu costumo dizer que a palavra de Deus se torna uma borracha para nossas vidas. Quanto mais nós lemos, mais nós se tornamos íntimos de Deus. Quanto menos nós lermos a palavra, mais nós afastamos de Deus.
Então, tem você lido regularmente a Bíblia? Tem estudado todos os dias? Se você realmente deseja um avivamento, comece a ler com redobrado fervor os livros, o livro dos livros. Sem a Bíblia não pode haver avivamento. Sem esta palavra, meus irmãos, não pode haver avivamento. E o que é avivamento? Avivamento é transformação de vidas, é alimento. Avivamento é mudança. Avivamento é renovo, é renúncia. Mas o avivamento tem que partir de dentro da igreja, para que outras pessoas possam ser transformadas através da palavra viva e eficaz, a palavra verdadeira. Mas para isso nós temos que estar focados na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que vocês possam guardar essa palavra em vossos corações, aplicar e obedecer, que vocês vão experimentar algo novo de Deus para as vossas vidas. Amém? Quero convidar aqui nosso pastor Wagner Rezende, que estará tomando a direção